Neste episódio, nós vamos falar sobre o conto do Barba Azul, do livro As Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das Freiras Brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha nele tocar. Desconhece-se o motivo pelo qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto o gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado. Um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres. Um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo. As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondiam quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos, e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca e o Barba Azul as regalou com histórias e lhe serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das 2 irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam o Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que, se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele lhe parecia. E a sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por um tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser. Qualquer desejo que o seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto ele estivesse fora. A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que eu não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala, e, como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimentos, atrás de outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas, e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão, e ao final do corredor, a uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não sirva para abrir nada. Enquanto diziam isso, ouviram um ruído estranho.
Deram uma espiada na esquina do corredor e, que surpresa! Havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, irmã, traga sua chave! Gritou uma delas. Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O trinco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, irmã, traga uma vela! Uma vela foi acesa e mantida no alto um pouco para dentro do aposento, e as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram a chave da fechadura e se apoiaram umas nas outras arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus! Meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu. Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando lá chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, mas a chave vertia lentamente lágrimas de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido! Dê-me um esfregão de crina! Ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com rigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la, pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei. Vou guardar a chave, vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo! Tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. E então? Como foram as coisas enquanto eu estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas dispensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor me devolver as chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está, menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que você fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta pra mim! Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso, a segurou pelos cabelos. Sua traidora! Rosnou, jogando-a no chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade e a pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchado de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida! Berrou ele, arrastando-a pelo corredor e pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora! Rugiu ele. Mas ela se agarrou ao batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita-me que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem seus 15 minutos, mas prepare-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as moradas do castelo. Ajoelhou-se para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe.
Enquanto isso, Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs! Estão vendo nossos irmãos chegando! Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos! Exclamaram as irmãs. Eles estão aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vinha apanhá-la! Gritou ele. Suas passadas eram pesadas. As pedras no piso se soltavam. A areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo ainda montados, entrando assim no quarto. Ali, eles encurralaram Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada. E ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra ele, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o afinal e deixando para os abutres o que sobrou dele. Agora a gente vai comentar um pouquinho sobre os pontos de inflexão de reflexão do livro que a Clarissa traz e com alguns insights também pessoais sobre a correlação de alguns pontos com o tarô. Quem é o Barba Azul? Ou melhor, o que é o Barba Azul? O Barba Azul é uma entidade psicológica interna, nata e inerente a qualquer ser humano. Clarissa Pinkola Estés o intitula de o predador natural da psique. É uma força que sufoca, encarcera e, em última instância, assassina os poderes intuitivos e o lado selvagem da mulher. Alguns desses poderes intuitivos são insight, intuição, resistência, percepção aguçada da visão e audição, poder de cura e criatividade. Embora pudéssemos nos compadecer com essa força maligna, ter dó, por assim dizer, de certa forma, busca a companhia para a solidão e o vazio, o primeiro ato deve ser o de coragem ao reconhecer a sua existência, seguido pelo ato de se proteger da sua devastação e, por fim, privá-la da sua energia assassina. É necessário assumir a coragem de sair do lugar de ingenuidade e reconhecer que existem predadores, sejam eles externos ou internos. Isso se trata da autopreservação e proteção dos poderes instintivos. A irmã mais nova, que aceita se casar com um Barba Azul, representa um potencial criativo dentro da psique. O potencial de uma vida exuberante e de possibilidade de ser. Ela pressentiu, esteve desconfiada, mas perante essas promessas de adquirir status, riquezas e conforto, ela escolhe se iludir. Mesmo sem fatos concretos, ela escolhe não ouvir a sua sabedoria interna, a sua própria intuição. Aprendemos a enxergar e antever a chegada do predador natural, seja ele interno ou externo, por meio dos ensinamentos dos nossos pais. E quando não é o caso, aprendemos quando nos colocamos na sua mira, tendo que enfrentá-lo. Mesmo com a cuidadosa criação pelos nossos pais, a jovem pode muito bem ser seduzida pelas verdades do seu convívio social, forças culturais, a ilusão de amor ou prazeres do ego. Suas irmãs, que também foram cotadas pelo Barba Azul, ouviram a sua intuição e recusaram. Este foi outro sinal que a irmã mais nova se recusou a compreender. Vale-se dizer que todas nós passamos pelo processo iniciático, independente da idade, porque não nascemos sabendo ouvir a nossa intuição e a gente sempre passa por algo novo, por uma situação nova, uma fase nova. Todas nós viemos de um lugar de ingenuidade. A ingenuidade não é algo ruim. É a ingenuidade que nos dá a possibilidade de nos deslumbrarmos com o novo. A chave dá acesso à mulher para que ela conheça e traga à consciência os segredos mais obscuros que degradam e destroem o seu potencial intuitivo e criativo. O Barba Azul instrui a sua esposa de que ela pode fazer o que quiser, desde que dentro das suas regras. Isso gera uma falsa sensação de liberdade. A visita das suas irmãs, que já apresentaram maior contato com o poder selvagem, provoca e incita a curiosidade da jovem esposa.
Com certa frequência, a mulher que abre a porta descobre que ela mesma esteve permitindo o assassinato dos seus sonhos, objetivos e esperanças mais profundos. Permitiram por abrir mão, por priorizar outras coisas que não o que a alma pede. Permitiram para atender expectativas que não as suas, por pressão social ou por inúmeros outros motivos. Vale-se pontuar que nem todo desejo profundo alinhado à nossa alma irá fluir tranquilamente. Às vezes, vai exigir esforço e devemos ter cuidado para conseguir ouvir a nossa voz interior e não acabar por se auto-sabotar. Por outro lado, haverá vezes também que, por limitações internas ou externas, o tempo que as coisas levam para a gente alcançar determinado sonho pode ser maior do que a expectativa criada por nós mesmos. Neste cenário, é necessário ter compaixão e empatia com quem somos e por onde estamos e como estamos. Por outro lado, o nosso barba azul interno pode se apresentar como uma sabotagem para matar o sonho. Por outro, o nosso barba azul interno pode se tornar as vozes cruéis que ouvimos muitas vezes, nos paralisando porque a vida não transcorreu da forma como a gente idealizou. Uma vez que a porta para o escuro é aberta, a chave começa a sangrar e não para mais. Isso representa que, ao se iluminar o lado sombrio e ter identificado os assassinatos, é impossível se desver. Não conseguimos fingir que as nossas questões e as dificuldades não existem. No conto, quando a chave começa a sangrar e não para de sangrar, representa que, ao lançarmos luz sobre os aspectos sombrios, não conseguimos mais fingir que eles não existem. A chave também se refere ao caminho do autoconhecimento, porque, ao questionar e refletir, você caminha por um lugar até então inexplorado. São por meio dos questionamentos que andamos mais à frente, conhecemos mais do bom e do ruim, do que está no escuro e, inevitavelmente, a gente ilumina mais e descobre mais. Quando alcançamos vista do nosso lado sombrio, é necessário coragem para enfrentar e encarar o que existe ali nesse escuro que você acabou de iluminar. O Barba Azul não quer que a esposa abra a porta, sendo ele contra a nossa própria conscientização. O recuar e dar a volta no conto, quando a esposa fala que precisa dos 15 minutos, esse é um momento crucial. A mulher toma consciência do assassino na psique do Barba Azul, perde a ingenuidade e precisa ser astuciosa para sobreviver. Ela aplica então a estratégia de recuar, pedindo tempo para se recompor antes do confronto final. Na vida prática, a psicoterapia, busca por autoconhecimento e outras formas de investigação são meios de recuar para encarar uma situação por outro ângulo. Essas ferramentas nos ajudam a entender o nosso contexto, nossos gatilhos e nos possibilitam enxergar a situação de uma forma mais estratégica. Nas palavras de Clarissa, é essa hora na qual um esforço quase sobre-humano consegue impelir a psique exausta para que realize uma última tarefa. No momento em que a mulher vai para o quarto e, ao invés de rezar, ela começa a gritar para as irmãs para ver se os irmãos estão chegando, os irmãos representam a energia masculina intrapsíquica da própria mulher. Essa energia masculina é a vitalidade, a força de ação, a agressividade canalizada. É essa energia masculina inerente a qualquer ser humano, seja ele do gênero feminino, masculino, ambos ou nenhum, que nos move, nos defende o nosso poder criativo e a nossa intuição contra os obstáculos. No tarô, é representado pelo naipe de paus, figura dos reis, e dentre os arcanos maiores, o imperador. Depois de morto pelos irmãos, o Barba Azul é deixado para os abutres. Na cultura inca, os mortos eram cultuados e deixados para serpentes ou abutres, animais que pudessem digerir a carne e retornar para a natureza, seja ela a terra ou o céu. Aqui temos um ponto importantíssimo que por muitos é temível. Temos a correlação com a carta da morte no tarô. Tememos o fim abrupto, mas o fim significa um recomeço. O ciclo da vida, morte e vida. Segundo a análise de Clarissa, nós desarmamos o assassino intrapsíquico, sendo a nossa última tarefa de transformação. É possível ressignificar o fim de um ciclo, retirar o que pode ser útil, transformando em ferramentas de cura.
Segundo Clarissa, a raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da alma íntima voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de uma forma distanciada. A natureza assassina do predador pode ser usada para erradicar o que deve realmente morrer na vida de uma mulher, ou as coisas para as quais ela precisa morrer na sua vida exterior. Então, este foi o conto do Barba Azul e nos vemos no próximo do projeto Intuição em 3 Contos com Sapatinhos Vermelhos.